Conversa Aberta. Terças-feiras, das 21 às 22, aqui na Onda Livre. Boa noite. Terça-feira é dia de Conversa Aberta. Hoje comigo tenho a Catarina Broco, mora em Macedo de Cavaleiros desde tenra idade, nasceu em Bragança e hoje está connosco para nos contar a sua paixão com os livros e aquilo que ela mais gosta de fazer, que já me confidenciou, que é escrever. Olá, Catarina, boa noite. Olá, boa noite a todos. Catarina, eu introduzia-te a dizer que gostavas muito de escrever. Estou certa? É verdade. A paixão pela leitura e pela escrita nasceu por volta dos meus 15 anos. Então conta-me um bocadinho sobre essa história. Como é que foi? Foi durante o teu processo de escolaridade? Foi com amigos? Com algum livro que leste e que te despertou a atenção? Como é que foi? Sim, estava no ensino secundário, quando soube que uma das leituras obrigatórias no 11º ano seria Os Maias, e todos os meus amigos do meu grupo diziam que ia ser uma seca, que ia ser muito aborrecido, e eu achava aquilo um pouco esquisito, estarem já a julgar uma coisa antes de a conhecer, não é? E então no verão, ainda antes de começar as aulas, comecei a ler o livro e apaixonei-me por aquilo que li. Era Os Maias da Salqueiroz. E foi o teres lido esse livro, Os Maias, que te deu vontade de começar a escrever, porque tu depois lanças quando o teu primeiro livro? O meu primeiro livro saiu em 2012. Mas foi a teres lido Os Maias que te fez despertar esse gosto pela escrita? Começaste logo a experimentar escrever e a perceber se fazia sentido aquilo que transpunhas para o papel? Sim, eu depois de ter lido Os Maias, pronto, a história apaixonou-me, o livro apaixonou-me. E pronto, aquilo que eu queria era provocar em outra pessoa que lesse os meus livros aquilo que essa me provocou quando eu li aquele livro. Ou seja, eu também queria criar uma espécie de paixão em quem lesse. O primeiro livro que escrevi foi assim um pouco algo arriscado, foi para tentar perceber se eu podia fazer aquilo ou não, se haveria alguém que acreditaria em mim, como a minha editora, e depois nasceu, uns anos mais tarde, o livro que eu realmente queria escrever, inspirado nos Maias, que era O Fruto Proibido, que é então o livro que fala sobre o amor entre irmãos. Portanto, o teu primeiro livro surge em 2012, chama-se Protegida, e depois lanças o Protegida 2 logo no ano a seguir. E só depois é que chega então esse Fruto Proibido que falas, que é também uma espécie de inspiração com os Maias. Certo, o Protegida 2 surgiu porque após o primeiro livro houve muitas pessoas que disseram então a história não continua, o que é que aconteceu a seguir? E pronto, dei ali mais uma oportunidade à continuação do primeiro livro. No mesmo ano em que saiu o Protegida 2, com uma diferença de meses, foi então quando saiu o Fruto Proibido, que era aquele livro que eu sempre quis escrever. E o Protegida fala de quê? Uma vez que é o primeiro, não é? Há sempre aquele bichinho de perceber como é que vai ser. Qual é que é a história deste Protegida? O Protegida e o Protegida 2 são livros que não têm nada a ver com os seguintes que eu lancei. Naquele sentido de o Protegida e o Protegida 2 são um livro de ficção, enquanto que os seguintes já são coisas que podem acontecer na realidade. O Protegida e o Protegida 2 falam sobre a história do anjo da guarda, de uma relação que ele tem com a sua protegida. Muito bem. Este Fruto Proibido, dizias, e bem, é uma inspiração nos Maias, de Essa de Queiroz, e depois, em 2017, lanças o Zero. Zero porquê? Do que é que fala este livro? Ora bem, o Zero surgiu porque depois de ter sido o Fruto Proibido, acho que foi o livro por qual toda a gente se apaixonou, toda a gente disse que era muito melhor do que os dois restantes, do Protegida, que era muito mais cativante, que tinha um romance mais bonito, mais próximo do real. Houve algumas pessoas que me desafiaram a escrever algo mais obscuro, até uma espécie de algo de história de terror. Não sou muito adepta disso, mas então surgiu o Zero, que é uma história um pouco mais obscura. São duas pessoas, um casal, que passam por eventos muito marcantes. A personagem principal feminina tem um acidente e perde uma perna, enquanto que a personagem masculina sempre teve uma infância muito negra por os seus olhos serem de cores diferentes.
Ok, mas então aproveitar o que me falas deste zero, que é muito diferente e tu próprio admites daquilo que já escreveste ou que até à data deste lançamento do zero tinhas escrito, na medida que é tão diferente, deu-te mais gozo escrever, desafiou-te a nível pessoal escrever este livro com este conteúdo? Sim, eu posso dizer que cada livro que eu escrevo é um novo desafio e dá-me mais gosto e mais prazer em escrevê-lo. Neste momento, o livro que vou lançar deu-me ainda mais prazer do que o anterior, o Rosa Azul, e posso-vos dizer que se calhar agora pegando no Rosa Azul ou no Zero, vou ler algumas partes e pensei, mas eu escrevi isto se calhar podia ter sido melhor. Ou seja, cada livro que escrevo tento sempre melhorar, tento sempre desafiar um pouco mais. Mas antes desse Rosa Azul que falavas, tens aqui em 2019 Oportunidades Perdidas. Este fala de quê? Oportunidades Perdidas é o livro mais pequenino de todos que eu escrevi. É um livro que posso dizer que não chega a 100 páginas, mas para mim o livro faz sentido quando tem aquela mensagem que eu quero passar. Para mim o importante é que a mensagem chegue ao leitor. Não importa a quantidade de páginas. É um livro muito pequenino em que fala sobre o amor entre duas mulheres. Um tema também muito interessante e necessário de falar nos dias de hoje. Falavas depois do Rosa Azul, na altura também a Rádio Onda Livre falou contigo na altura deste lançamento, que já teve apenas lançamento online, porque em 2020 estávamos já em época de pandemia. Pedir-te para me falares um bocadinho deste Rosa Azul, uma vez que quem nos segue já teve a oportunidade também de ler acerca dele na altura em que te entrevistamos para falares, mas também como é que foi esta questão deste lançamento online, de não poder estar com as pessoas presencialmente na saída de mais um livro? É diferente, uma pessoa não tem tanto contacto com as pessoas, não é? O facto de não estarmos frente a frente com alguém parece que se perde um pouco a ligação. Mas pronto, tendo em conta a época em que estávamos e que ainda estamos, há que inovar e mesmo assim tentar nos aproximar das pessoas. Felizmente foi possível através do meio digital, não é? Hoje em dia está bastante evoluído, portanto acho que ainda consegui chegar um bocadinho às pessoas através dessa forma. E este Rosa Azul trata o quê? O Rosa Azul é um livro muito especial em que fala sobre o primeiro amor versus o amor para a vida toda. Que acho que também é um bom livro e que nos dá muito para pensar. Ora, e chegamos ao 7º livro, que foi o último que escreveste e que esperas em breve conseguir lançar, embora acho que ainda não saibas muito bem os moldes em que vai acontecer, e pedia-te a ti que dissesses o nome deste teu último livro. Portanto, o título deste livro mais recente é um choque para a maior parte das pessoas, mas não há muito por onde rodear, portanto o título do livro é Foda-se. E tenho inevitavelmente que te perguntar de onde é que veio esta. Para começar, perguntar-te se este título de alguma maneira se relaciona com alguma mensagem que queiras passar acerca do conteúdo da história. Do que é que fala este livro e porquê este título, que, como dizes bem, ainda provavelmente chocará algumas pessoas. Então, este livro mais recente fala sobre a Helena, que é uma rapariga que é cega, nasceu dessa forma, em que tem assim vários encontros com um rapaz que tem uma doença sexualmente transmissível. O título veio ainda antes do livro começar a ser escrito. Foi uma amiga, a Mariana Bastos, que uma vez em conversa comigo, depois de ter lido o Rosa Azul, disse: eu acho que tu devias escrever um livro, mas que tivesse um título que despertasse mais a atenção. E eu, mas como? Que género de título? E ela, não sei, qualquer coisa que despertasse as pessoas logo pelo título a ver o que é que trata. E eu, tipo o quê? E ela, foda-se. E eu, aquilo deixou-me a pensar. Ficou aqui e eu, ok, o que é que eu posso escrever que possa ter esse significado, que possa dizer isso? Então escrevi um livro em que não tem uma única asneira durante todas as páginas, exceto no final, que é o foda-se.
Ok. Eu, antes de termos esta conversa e antes de saber muito bem do que tratava o livro, mas depois de ter lido o título, ali também a sinopse onde falas, pronto, de percursos de vida das personagens principais, um tanto ou quanto difíceis, e achei que pudesse ser em algum momento um grito de revolta dessas mesmas personagens, daí teres ido buscar esse título. Não é bem um grito de revolta, é mais um grito de já percebi, ok. Não, o que estava a querer dizer é isto, daí então esta exclamação. E achas que as pessoas vão ter motivação para ler o teu livro com este título? Assim, sempre se escreve um livro, não é? É um risco. Acho que se calhar ainda é um risco maior quando se escreve um livro com título destes, porque ou a pessoa realmente gosta ou a pessoa não gosta. Posso-vos dizer que a minha mãe, quando me disse o título do livro, ela disse-me: tu não vais ter vendas, tu não vais vender, isto não vai vender, tu tens que mudar o título do livro. Eu disse: olha, lamento, mas agora já não posso mudar o título. E ela: não, isto não vai vender, isto não vai ter vendas. Neste momento, não sei como é que irá correr, porque o livro só irá sair fisicamente no próximo mês, ainda se encontra em produção. Posso dizer que já tenho algumas reservas, porque entretanto disse que iria lançar um novo livro, já falei um pouco sobre ele. Agora lá está, como é que irá ser, não sei o que é que as pessoas vão achar depois de lerem. Se calhar depois de lerem o livro vão compreender aquele título e se calhar, quando dizem a asneira, porque nós dizemos já a asneira diariamente, não é? É uma coisa que faz parte, é uma asneira, mas faz parte da linguagem. Se calhar quando te sai essa asneira, se calhar até, olha, aquela rapariga escreveu um livro assim. Oh, Catarina, eu não sei, mas tenho a certeza que vai haver muita gente a dizer: eu não digo asneiras diariamente, depois de tu dizeres que isto faz parte do nosso dia-a-dia. E então perguntar-te se já deste o livro a ler a alguém. Eu nunca dou a ler o livro na totalidade a alguém sem ser a editora. Posso partilhar com vocês que a minha tia mais nova, ela também gosta muito de ler, gosta muito de livros, e então eu partilho sempre assim um cheirinho, assim uma coisinha muito pequenininha com ela. Assim umas páginas, um capítulo, e pergunto-lhe: o que é que achas? Só para saber o feedback dela. E depois a partir daí não lhe dou mais, porque também não quero que ela perca o interesse, não é? Quero que ela compre o meu livro, apesar de ser minha tia. E fora isso, não, só mesmo com a editora. E diz-me uma coisa, contaste-lhe a esta tua tia a quem tu, pelos vistos, confidencias este teu processo, contaste-lhe do título, qual é que foi a reação dele? Não, o título, por ser um choque tão grande, não partilhei com ninguém, até saber que o livro estava aprovado, que a editora tinha interesse em publicá-lo, e só mesmo depois de ter o contrato assinado, tudo direitinho, a capa feita, é que partilhei com toda a gente qual é que era o título, porque já sabia que se revelasse o título antes, as pessoas iriam tentar fazer mudar de ideias, e eu queria ir com a ideia para a frente. Há aqui realmente um grande amor e nota-se quando falas dos teus livros e da história deles, há aqui um grande amor pela escrita. Como é que fazes? Suponho que tenhas outro trabalho no teu dia-a-dia. Em que momentos é que escreves e te dedicas realmente à escrita e a esta tua paixão? Sim, a escrita para mim não é a minha profissão, não é aquilo que eu trabalho todos os dias, é mais como hobby. Surge não diariamente, não posso dizer que escrevo todos os dias porque não escrevo. Escrevo quando me sinto inspirada, alguma coisa que vejo, alguma coisa que me lembro e digo: é agora que escrevo. Sou capaz de escrever um dia durante um mês todo, sou capaz de escrever todos os dias do mês inteiro. Depende muito da inspiração. Primeiro tenho que encontrar a história, a mensagem que quero passar. Depois de ter isso definido, é quando começo a escrever aos poucos. Eu suponho que quando já se começou um livro, que realmente uses esses pontos de inspiração para continuar. Mas tu queres começar, pensas, quero começar um livro, como é que começas? Onde é que... Eu penso sempre nisto, um escritor, como é que começa? Por onde é que pega para começar realmente uma história, as personagens, o enredo? Começa por onde? Por uma coisa que já vens pensando há muito tempo e que queres passar para o papel? É assim, primeiro tem que ter, pelo menos para mim,
tem que ter um tema que se calhar seja tabu. Foi o Fruto Proibido, que é um tema que aborda o incesto, foi As Oportunidades Perdidas, que é um livro homossexual, não é? O amor entre duas mulheres. Foi ali o Zero, que são pessoas discriminadas pelo seu aspecto físico. Foi o Rosa Azul, que não há tanto um tabu, mas sim aquela mensagem das pessoas perceberem qual é a diferença do primeiro amor e do amor para a vida toda. E agora, pronto, vem o Foda-se, que é também outro livro que passa outra mensagem. Para mim, a escrita começa assim, começa com qual é a mensagem que eu quero passar, o que é que eu quero que as pessoas leiam, pensem no assunto e mudem um pouco a sua perspectiva. Porque eu acho que hoje em dia devemos nos aceitar a todos, não é? Todos somos diferentes, mas todos somos iguais, todos somos humanos. Portanto, claro que uns mais altos, outros mais baixos, mas somos todos iguais. E eu acho que as pessoas ainda são um pouco fechadas em algumas coisas. E eu com a escrita tento mudar isso, ou seja, tento abrir um pouco a mente. Não pretendo chegar, até porque acho que não consigo, não é? Às mentes todas do mundo todo. Mas se eu escrever um livro e uma pessoa me disser mudei a minha forma de ver isto, para mim aquele livro já valeu a pena ter sido escrito. Portanto, para mim a escrita começa assim. Qual é a mensagem que eu quero passar? Qual é a diferença que eu quero ver no mundo? Depois, a partir daí, começo então a desenhar as personagens mentalmente, como é que elas serão fisicamente, como é que serão a nível de feitio, e depois nasce então a história. E destes livros que já escreveste, qual foi aquele que notaste que teve mais feedback das pessoas que o leram? Talvez o Zero. O Zero por abordar temas um bocado chocantes, falavas de uma personagem sem uma perna, ou seja, as diferenças físicas que realmente ainda importam muito na nossa sociedade, achas que é por aí? Não, acho que nem tanto por aí, mas mais pelo final do livro, porque quando se está a chegar mesmo às últimas páginas, acho que os leitores que pensam, ok, o livro vai acabar assim, e eu dou uma reviravolta em que as pessoas ficam, o que é que se passou aqui? Ok, isso realmente, quem lê é algo que desperta atenção e que desperta emoção, e suponho que até possa ter sido o que aconteceu com o Protegido e daí as pessoas quererem dar uma continuidade diferente também à história. Eu perguntar-te também se consideras que no meio mais pequeno onde nós vivemos, e todos temos noção disso, se achas que seria possível viver da escrita hoje em dia, uma vez que temos tanto acesso ao digital e que cada vez, infelizmente, é mais raro se comprar um livro, achas que ainda era possível viver apenas da literatura? Não sei, eu sei que não posso viver disso, não é? Mas se formos a falar de grandes autores, como a autora dos livros do Harry Potter, não é? Ela de certeza que só vive disso, não é? Depende um pouco, não sei, ou da escrita, ou do feedback do público, porque também depende muito das pessoas que compram os livros, não é? O sucesso do autor. Depende das pessoas comprarem os livros, se a primeira edição se vender, ok, este livro tem sucesso e vamos fazer a segunda edição, e daí em diante. Portanto, o sucesso de cada escritor acho que também depende um pouco do público. Aproveitaste para falar aí de uma escritora bastante conhecida. Quais são os escritores que te inspiram também quando és tu que vais escrever? Foi como referi, eu tenho muito o Essa de Queiroz na minha cabeça, porque foi realmente o primeiro que me inspirou, foi mesmo aquele livro, aquele escritor que me disse, ok, eu quero fazer uma coisa assim. E hoje em dia ainda lês Essa de Queiroz ou vais abrindo assim um bocadinho os horizontes para ler outro tipo de livros? Não, hoje em dia leio um pouco de tudo, principalmente romances, não é? Daí os meus livros também serem só romances. Romances é realmente o género que eu gosto mais. Mas o Essa, sim, continua uma prateleira só para ele. Posso-vos dizer que estão os livros todos sublinhados ou riscados ou com notas, porque realmente é o de eleição. E, portanto, este teu novo livro há de sair no próximo mês.
Eu perguntava-te, já tens alguma ideia de como será o lançamento e as expectativas também que tens para quando ele sair cá para fora? Sim, assim, devido à situação atual, não é? Nós não sabemos muito bem como é que isto evolui, se para baixo ou se para cima. Para já estamos a apostar no lançamento online, por ser, pronto, mais seguro para todos dessa forma, e talvez um lançamento presencial, estou a discutir isso com o meu editor, mas mais para o final do ano, não para já. Ora, escreveste o teu 7º livro, que está em produção, e inevitavelmente tenho que te perguntar se já estás a escrever outro. Para já quero ver como é que este corre, não é? Porque se o livro correr mal, se calhar vou ficar desmotivada para escrever outro, não é? Não, não estou a brincar. Acho que quando se tem inspiração, corra bem, corra mal, queremos sempre escrever um pouco mais. Mas para já ainda não estou a trabalhar noutro, para já quero ver qual é a reação, como é que me vão dizer sobre este livro e depois a partir daí, quando este estiver um pouco mais assente, então sim, talvez pense em escrever mais um. Terei que pensar na mensagem que quero passar desta vez. Mas achas que poderia efetivamente acontecer essa desmotivação se este livro não tivesse o feedback que os outros têm tido? Claro que sim, então as críticas são sempre boas, não é? Eu gosto que me digam o bom e que me digam também o mau, mas claro que se for uma crítica que deixe uma pessoa um pouco abaixo, se calhar então a pessoa já pensa duas vezes, não é? Se me disserem, olha, o título que tu deste é horrível, e já me deixa um pouco reticente, não é? Qual é o título que irei dar ao próximo? Houve um escritor que uma vez me disse, tu não podes escrever a pensar naquilo que os outros vão pensar de ti ao ler. Porque se tu ao escreveres pensares, olha, o que é que esta pessoa vai pensar de mim por eu escrever aqui um foda-se, por dar este título. Se tu fores a pensar dessa forma, nunca vais passar para o papel aquilo que queres. E a pessoa que me disse isso realmente marcou-me e tenho usado isso como regra. Se alguém, claro, que me der uma crítica me deita um pouco abaixo, ok, o próximo será melhor, mas não posso também me deitar abaixo por isso, não é? Há que escrever aquilo que quero. Se gostarem, boa, continuamos. Se não gostarem, muitos, imensos escritores podem ler. Catarina, também temos que dizer que não se pode agradar a gregos e a troianos. Estás com certeza muita gente a gostar deste livro, a achar surpreendente este título e outros que, inevitavelmente, não irão gostar ou não irão achar tanta graça, mas isso acontece diariamente com a maior parte dos autores. Já na reta final da nossa conversa, dizer-te que faças aqui um pedido às pessoas, porque é que elas devem ler os teus livros, mas em especial este último livro. Isso é um desafio, não é? Isto é quase como fazer um patrocínio a mim própria, isso é um bocado difícil. Mas bom, diria que se vocês querem ler uma história diferente, uma história que vos vai dar muito, não diria pouco, mas muito para pensar, uma história que se calhar pode mudar o vosso dia a dia, na forma como vocês veem as coisas e até mesmo as coisas que fazem, arrisquem e leiam. Se gostarem, boa, fico muito contente. Se perceberem a mensagem que eu quero passar, ótimo. Se não gostarem, continuem a ler. Eu tenho outros livros, podem ler outros livros meus se quiserem, se não gostarem deste. Se não gostarem dos meus, continuem a ler e continuem a apoiar os escritores, principalmente os escritores portugueses. A mim posso dizer que me custa um pouco às vezes quando entro numa livraria ou mesmo num hipermercado que venda livros, ver a maior parte dos livros serem todos de escritores estrangeiros e não dar de caras assim com um livro português ou dar de caras com muitos livros portugueses, portanto acho que temos que dar um bocadinho de valor àquilo que é cá. Uma ótima mensagem. Catarina, nós cá estaremos para saber o feedback desse livro. Manda também para nós lermos e te darmos a nossa opinião. Ok, combinado.
Catarina, obrigada pela tua presença na nossa conversa aberta. Foi um gosto e realmente desejar-te muito sucesso para este novo livro que está a caminho. E parabéns por seres corajosa neste título deste próximo trabalho. Muito obrigada e mais uma vez obrigada a vocês, obrigada à Onda Livre por me permitirem estar aqui e partilhar um pouco de mim e daquilo que escrevo com os outros. Obrigada. Catarina Broco, esta noite connosco em mais um Conversa Aberta, jovem escritora que lança o seu 7º livro, este com um título bastante surpreendente. Já sabe, terça-feira é dia de Conversa Aberta. Não perca, voltamos na próxima. Conversa Aberta, terças-feiras das 21 às 22, aqui na Onda Livre.